Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Cryptid. Em Cryptid, os jogadores são criptozoologistas, ou estudiosos de espécies animais lendárias, mitológicas ou hipotéticas, como o abominável Homem das Neves, o Pé Grande ou ainda o Chupa-Cabra, em busca de comprovar a existência de uma destas criaturas. Embora formem um grupo de parceiros criptozoologistas, com o objetivo de localizar o habitat da mítica criatura, a glória da descoberta é um prêmio valioso demais para ser compartilhado. Os jogadores devem compartilhar as informações que possuem, mas sem revelar demais, buscando juntar as peças deste quebra-cabeças e deduzir o único local possível de conter o habitat. O jogador que primeiro deduzir corretamente vence o jogo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo normal para 3 jogadores. Para iniciar, embaralhe as cartas de mapa com a borda branca e selecione uma. Retorne as cartas restantes para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Organize as peças de mapa de acordo com a carta selecionada, prestando atenção ao correto direcionamento das peças. Para isso, observe a numeração da peça e o ponto preto ou branco indicado na carta de mapa. Posicione também sobre as peças de mapa as estruturas. Em seguida, vire a carta selecionada para o lado reverso. Cada jogador recebe um conjunto de peças em sua cor preferida, dentre as opções disponíveis para o número de jogadores, além de um livro de pistas. Os jogadores devem, então, ler a pista indicada na carta em seus respectivos livros. Por exemplo, o jogador Delta deve ler a pista número 91 em seu livro, enquanto que os jogadores Alpha e Epsilon devem ler as pistas 91 e 9, respectivamente. Os jogadores mantêm as suas pistas em segredo dos demais ao longo da partida. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Cryptid. Vamos às regras. Uma partida de Cryptid dura um número indefinido de rodadas, até que um dos jogadores aponte corretamente um espaço no tabuleiro que corresponda ao habitat da criatura. Para iniciar a partida, cada jogador, em sentido horário, e começando com um jogador aleatório, deve posicionar um de seus cubos em um espaço que não pode conter o habitat da criatura. Por exemplo, a pista do jogador Delta 91 diz que o habitat é uma floresta ou um deserto. Portanto, qualquer espaço que não seja uma floresta ou um deserto pode ser selecionado pelo jogador Delta para indicar que ali não pode ser o habitat. Após todos os jogadores posicionarem um cubo, cada jogador, novamente, posiciona outro cubo. Em seguida, a partida tem início. Note que um jogador pode posicionar um de seus cubos em um espaço que contém uma estrutura, mas não pode posicionar um cubo em um espaço que já contenha um cubo dele ou de outro jogador. A cada rodada, os jogadores podem realizar uma de 2 ações: perguntar ou pesquisar. Vejamos as ações em detalhes. Perguntar. Em seu turno, um jogador pode perguntar a qualquer outro jogador se um espaço pode conter o habitat de acordo com a pista daquele jogador. Simplesmente pergunte se a criatura pode estar aqui. O jogador questionado deve responder
posicionando um cubo ou um disco de sua cor no local. Um disco indica que é possível que o habitat seja naquele local. Um cubo indica que o habitat não pode estar localizado ali. Note que algumas regras devem ser obedecidas nesta ação, sendo elas: os jogadores devem ser honestos ao colocar os seus marcadores no mapa, não vale mentir. Marcadores nunca são removidos do mapa. Um jogador nunca pode interagir com um espaço que contenha qualquer cubo. Isso significa que não é possível perguntar, pesquisar ou colocar qualquer outro marcador em espaços com cubos. Toda vez que a ação de um jogador fizer com que o cubo de outro jogador seja adicionado ao mapa, ele também deve adicionar um de seus próprios cubos. Os jogadores não podem adicionar mais de seus próprios marcadores ao tabuleiro em um espaço que já possua um. Mais de um disco de diferentes jogadores pode ser posicionado no mesmo espaço do tabuleiro. Após o disco ou todos os cubos serem adicionados ao tabuleiro, o próximo jogador, em sentido horário, toma o seu turno. Pesquisar. Um jogador pode tentar encontrar o habitat da criatura baseado nas pistas que obteve ao longo da partida. Para isso, ele deve declarar que está pesquisando. Ele aponta um espaço no tabuleiro e coloca um de seus discos. Os outros jogadores, em sentido horário, devem posicionar um disco ou um cubo no mesmo espaço. Caso algum jogador posicione um cubo, a ação é interrompida imediatamente. Este não é o habitat da criatura. O jogador que realizou a ação posiciona um de seus cubos em um local que não pode ser o habitat da criatura e passa a vez. Caso todos os jogadores posicionem um disco, isso significa que ele foi bem sucedido em encontrar o habitat da criatura e vencer o jogo. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Para compreender as dicas, os jogadores devem levar em consideração que todos os elementos do jogo estão a 0 espaços de distância de si mesmos. Ou seja, ao ser instruído a contar uma pista até 2 espaços de distância, comece a contar a partir do primeiro hexágono depois do elemento em questão. Por exemplo, a dica "o habitat está a até 1 espaço de um deserto" significa que qualquer um desses espaços no tabuleiro pode ser o habitat, uma vez que todos se encontram a 1 espaço de distância de um deserto. Para mais informações nos tipos de dicas do jogo, verifique as páginas 8 e 9 do manual. Note que a parte de trás de todos os livros de pistas dos jogadores possuem uma lista completa dos tipos de dica que existem no jogo. Recomendamos que todos os jogadores sempre verifiquem essa lista ao longo de suas partidas. Isso facilita muito. Caso os jogadores se encontrem emperrados, eles podem recorrer a uma dica do jogo. Em um jogo até 4 jogadores, deve haver consenso entre os jogadores. E em um jogo com 5 jogadores, ao menos 4 jogadores devem concordar em utilizar esta regra. Os jogadores, então, devem verificar o último número na linha correspondente ao número de jogadores, e que não está associado com nenhum jogador. Eles, então, devem verificar este número nas páginas 10 e 11 do manual. Um dos jogadores lê a dica em voz alta para todos os jogadores ouvirem. Neste vídeo, aprendemos a jogar Cryptid, por Hal Duncan e Ruth Vivas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!